Olá, meus irmãos. Hoje eu vou entrar a falar sobre um assunto, sobre as profecias, sobre o que está acontecendo. Me mandaram muitos e-mails, muitas perguntas a respeito da lua de sangue. Muitas pessoas não entenderam e não estão entendendo as profecias. Quando nosso irmão profeta falou sobre a lua de sangue, ele diz que depois que a lua se converter em sangue, um pouco depois o Messias voltaria. Resumindo, ele disse: quando a lua se tornar sangue, pouco tempo depois, muito pouco tempo, o Messias voltaria. Muito bem. Já são 3 ou 4 luas de sangue que já aconteceu na Terra. 4 ou 3, se eu não me engano. Se eu não me engano, essa é a 4ª que eles registraram. Eu acho que é a 4ª. Aí muita gente perguntou: ué, tá dizendo que quando a lua se tornar sangue, depois antes da vinda do Messias, a lua se tornar sangue, mas já se tornou sangue já 3 vezes, 1800, 1500. Meus irmãos, pare e pensem. Nosso Pai, nosso Messias deu mente para vocês pensar. Quando o profeta disse que antes da volta do Messias a lua ia se tornar sangue, ele falou a verdade. Sim, é verdade, ele não mentiu. Só que ele não disse qual seria e como seria. Aí que entra os apóstolos e o Messias. Como a gente descobre que a lua de sangue que ele estava falando é essa agora? É muito simples. Se você for em Lucas 21, versículo 7, você vai ver o Messias falando de muitas coisas que iam acontecer. Vamos lá. Um exemplo. O profeta, nosso irmão profeta, disse que antes da volta do Messias ia ter uma lua de sangue. Ah, meu irmão, mas teve 3. Sim, teve 3. Essa é a 4ª, se eu não me engano. Se eu não tenho certeza, mas é a 4ª. Mas, com essa lua de sangue, ia ter muitas profecias se cumprindo junto com ela. Estão entendendo? Não entendeu ainda? Muito bem. Os profetas profetizaram, os verdadeiros, não os falsos profetas. Os verdadeiros profetas profetizaram. Os verdadeiros profetas têm que bater com as profecias, com a palavra do Messias. Senão, não tem validade. Muito bem. Os profetas, nosso irmão profeta disse que antes da volta do Messias ia ter uma lua de sangue. Tudo bem. Já aconteceu 3, essa, se eu não me engano, é a 4ª. Não tenho certeza, eu acho que é a 4ª. Então, quando ele disse isso, teria que estar cumprindo várias profecias ao mesmo tempo. E está muito rápido. Vamos lá para as profecias que o Messias disse? O Messias disse que ia ter guerras. Ele mentiu? Olha as profecias se cumprindo junto. Prestem muita atenção, meus irmãos, que é muito importante, isso é muito sério. As profecias estão se cumprindo juntas. Presta atenção. Nosso Messias disse que ia ter guerras. Já aconteceu a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial. Reino contra reino. O tempo todo tem reino contra reino. Terremotos. Está tendo terremotos em todo lugar. Já faz tempo. Tudo bem, já faz tempo. Está tendo guerras, terremotos. Sempre teve. Claro. Mas olha, lua de sangue, terremotos, guerras. Em menos de um século. Está acontecendo tudo isso. Em menos de um século. De 1917 até 2017, em um século, vai acontecer tudo isso. Olha bem, em menos de um século, em menos de uma hora, um século, está acontecendo tudo isso. Pensem, entendam, parem e pensem. Olha, 1917 a 2017, tudo vai acontecer. Todas as profecias provavelmente vão acontecer todo esse tempo. Olha, o Messias disse que muitos viriam no nome dele. Os pastores evangélicos tá aí, ó, esses filhos do diabo, esses maçons do inferno, estão aí, ó, todo lugar. O Messias já falou, ó, quando disseres que um irmão mandou um e-mail para mim, eu não lembrei o nome do irmão agora, mas ele mandou um e-mail muito interessante, e ele falou assim: olha,
Bem que o Messias disse, ó, quando disseres que eu estou aqui ou ali, ele está falando das religiões, ó. Estão falando que o Messias está na Mundial, o Messias está na Universal, o Messias está na Católica, o Messias está no judaísmo, o Messias está no islamismo, o Deus está no islamismo, no judaísmo. Tá uma zona mesmo, ó. Ele disse, quando dizer que eu estou aqui ou ali, não acreditem. É o que os pastores evangélicos, os religiosos, os líderes religiosos do judaísmo, espiritismo, islamismo, estão falando dos seus deuses. Cada um está falando que o seu Deus está numa religião. Entendeu? Terremotos sempre teve, mas está tendo de 1917 até 2017, está tendo muito. Epidemia, está tendo muitas epidemias. De 1917 até esses últimos anos agora está tendo muita epidemia pelo mundo. Fome, se você for em alguns lugares da América do Sul, da África, está tendo fome em todo lugar. Aqui na Europa tem muita gente nas ruas, muitas. E nos Estados Unidos, muitas, eu vi. Estive nos Estados Unidos e olhei. Muita gente passando necessidade, debaixo das pontes, muitas. Sinais do céu. Cometa caindo na vista de todo mundo. Aquele pequenininho, lembra? Eu falei para vocês que quando a besta assumiu o trono, 30 dias antes ou 30 dias depois vai cair um cometa no meio do oceano e muita gente vai morrer. Eu falei, eu tô falando isso vai acontecer, tá para acontecer. Olha bem os sinais. Então está dizendo, o Messias disse que muitos viriam em nome dele. Os pastores evangélicos, está tudo vindo no nome do Messias, de Jesus Cristo. Para os judeus, os Yahudins, está vindo Yahushua, Yeshua. Tá vendo? Eles estão aí, ó. Estão aí. Guerras já aconteceu. Reino contra reino já aconteceu. Terremotos já aconteceu. Epidemia já aconteceu. Fome já aconteceu. Sinais no céu. Ó, primeiro, aquele cometa caindo, foi pequeno, lá na Rússia. E agora a lua virando sangue. Olha várias profecias se cumprindo ao mesmo tempo. Notem, 1917 a 2017, uma hora, um século. Está acontecendo muita coisa nesse último século, nessa última geração. Ele disse que a última geração não ia passar da última geração. Falsos profetas. Tá cheio aí, ó. Em cada esquina tem um representante de Jesus. Ó, Jesus está aqui na minha igreja. Jesus está na igreja dele. Jesus está ali. Os judeus, os Yahudim, falam que Yahushua está lá. É uma zona. Eu pergunto para vocês, o Messias está lá ou ele está no reino do céu? Porque é uma loucura. Aí o Mundial fala que está lá, Benny Hinn dos Estados Unidos fala que está lá, outros pastores dos Estados Unidos falam que está nos Estados Unidos, os do Brasil falam que está no Brasil, os da América do Sul falam que está na América do Sul, aqui da Inglaterra, da Metodista, Batista, os líderes da Metodista, Batista, os maçons da vida, diz que está aqui, é uma zona. Resumindo, o Messias não está em lugar nenhum. O Messias está lá em cima no reino do céu, do lado do nosso Pai. Ele está lá, ele está aqui não. Então vamos lá. Odiarão uns aos outros. O Messias disse que nos últimos dias as pessoas iam odiar uns aos outros. O amor morreu, acabou, não existe. 95% da população odeia o outro. Um quer passar a perna do outro. Um quer levar vantagem em cima do outro. Dizem, né? Dizem, esses pastores evangélicos do capeta, colocam esses monte de membro deles aí, ó, ensinam um a ficar enrolando o outro ali. Um roubando o seu próprio irmão. Agora, outro mais importante, de 1917 a 2017. Tecnologia. A tecnologia se multiplicar. Multiplicou. Nas últimas vezes que teve lua de sangue, não tinha tecnologia. Olha as profecias se batendo. Nessa agora que teve a lua de sangue, tem condições como a marca da besta, colocar um microchip na mão de todo mundo. Tem tecnologia. Hoje tem. Vamos lá. Mais uma profecia se cumprindo. O Vaticano, o trono da besta está lá, já foi feito. Entre 1917 e 2017, um século, uma hora, está aí já. Os 7 reis está aí, 5 caiu, presta atenção. 5 reis já caiu, tem 2. Bento XVI e Francisco. E um no caixão, que na próxima semana, nos próximos dias, vai ser declarado santo. Então vamos lá, mais uma profecia que se cumpriu. O Vaticano, 7 reis, 5 já caíram, tem 2. Bento XVI e Francisco. E tem um. Lembra dos 7? Tem um que está no caixão. E nos próximos dias vai virar santo. Entenderam? Olha, 3, ó. 3, notem bem, prestem bem atenção. 3,
5 já caíram. Existem 2. O 8º é um dos 7, procede de um dos 7. 3 são no total. Vão ser 3 daqui a uns dias. Claro que tem muitas farsas acontecendo. Próxima profecia que falta cumprir agora. Vão fazer uma imagem do 8º rei e essa imagem vai falar. Isso está muito próximo. Já tem imagem em todo lugar aí. Falta só a imagem sair falando para matar todo mundo aí. Só falta isso. Então, meus irmãos, pare e analise. Quanto o nosso irmão profeta falou da lua de sangue, ele não estava referindo aquelas que aconteceram em 1800, 1500, sei lá, para trás. Mas ele estava... As profecias têm que bater com a do Messias. O Messias disse que nos últimos dias ia ter. Um ia odiar o outro. Ninguém ama ninguém nesse mundo. Você vê pai, filho matando os pais por causa de dinheiro. As guerras já aconteceram. Muitos viriam em nome do Messias, que agora é Jesus Cristo, para as igrejas evangélicas maçônicas e para o Império Romano, a Igreja Católica, para os judeus e os Yahudins e Yahushua. Muitos viriam em nome deles. Tá tudo aí. E o Messias está lá em cima, do lado do nosso Pai, e aí os doidos tá tudo aí, dizendo que estão aí, ó, dizendo que o Messias está lá. Epidemia, terremoto, reino contra reino já aconteceu, sinais no céu, a lua virou sangue. Só que agora, a lua virando sangue agora, cumpriu o que o profeta falou, que antes da volta do Messias, a lua ia virar sangue. Hoje tem condições, a lua já virou sangue. Todo mundo viu pela internet, tá? Todo mundo viu aí, virou. Ela não vira sangue, ela fica vermelha. Ela ficou vermelha. Um reflexo, se eu não me engano, do sol, ela ficou vermelha. E aí, o sinal do profeta, ele falou que isso ia acontecer antes da volta do Messias. Ele mentiu? Não. Aí você pega a palavra do Messias e dos apóstolos, eles dizem a mesma coisa. Ó, antes da vinda do Messias, vai ter terremoto, sempre teve. Vai ter guerra, sempre teve. Epidemia, sempre teve. Fome, sempre teve. Sinais no céu. A lua ficando vermelha, parecendo sangue. Aconteceu 3 ou 4 vezes. Então aconteceu essa na última geração agora. E aí, se você pegar a lua que está virando sangue, unir com a tecnologia, com os pastores, os falsos profetas de Jesus Cristo, os falsos profetas de Yahushua, Yeshua, Javé, Jeová, Deus, Jesus Cristo, uma bagunça. Cada um deles tem um deus aí. Os 10 reis, né, tinha que ter os deuses deles aí. Um odiarão os outros, falso profeta, o amor ia esfriar, mais frio que tá, não existe. Nesse mundo só existe vazio, dor e tristeza. E escravidão de todo mundo. Todo mundo aqui nessa terra miserável é escravo. E aí, para completar, lua virando sangue, tecnologia, 7 reis, 5 caiu, existem 2, e o terceiro vai ser declarado santo daqui uns dias. É o maior do que todo, o maior dos 2. E aí falta a imagem que vai falar. Já fizeram várias imagens, agora só falta a imagem falar e sair mandando matar todo mundo que falar contra ele. E a tecnologia, meus irmãos. Então, se vocês verem, de 1917, quando começou praticamente, na época que começou a Primeira Guerra Mundial, até 2017, meus irmãos, vamos dizer, só um exemplo, 1 hora, só um exemplo, 1 hora. Não se esqueça, estou dando um exemplo, 1 hora. Que seria o reinado do dragão, do falso profeta e da besta, 1 hora. Vamos supor, só um exemplo, presta atenção, é só um exemplo, 1 hora, seja 100 anos, 1 século. E aí, 1917 até 2017, claro que eu estou falando do início da Primeira Guerra Mundial até 2017, quando começou as guerras. Não estou dizendo quando começou o Vaticano, quando criou o Vaticano. Estou dizendo da Primeira Guerra Mundial até a última Guerra Mundial. E muitos pensam que eles estão se unindo aí, OTAN, União Europeia, os países estão se unindo
para